Olá, buscador! Olá, buscadora! Seja muito bem-vindo ao canal Flávio Moreira. Aqui a gente vai dar continuidade na série que a gente está fazendo sobre leis naturais e a aplicabilidade disso para transformar as nossas emoções, viver de forma mais autêntica. Nessa experiência aqui, a gente vai ver especificamente como mudar o nosso estado emocional, como dominar as nossas emoções, entendendo, fazendo uma analogia com um termômetro, sim. O que o termômetro e as coisas que estão à nossa volta, na natureza, nos ensinam sobre o controle das emoções, sobre o domínio das emoções, como controlar essas emoções. A gente vai ver tudo isso aqui, como transmutar a mente, como transformar as nossas emoções. É isso que a gente vai ver aqui, principalmente quando a gente está vibrando mais baixo. Se você não assistiu o vídeo anterior que fala sobre que sim, é possível vibrar mais alto, volta aqui, vou deixar um card aqui para você assistir esse vídeo, você vai entender ainda melhor isso aqui. Tem muita coisa que a gente falou no outro vídeo que você vai entender ainda melhor a partir dessa experiência que você assiste agora aqui. Então, vai ter muita conexão entre todos os vídeos, mas principalmente em relação ao vídeo anterior e provavelmente em relação ao próximo dessa série aqui, tá certo? Então, vamos começar a entender isso aqui. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou especialista em perguntas e analista comportamental, caso você esteja caindo aqui pela primeira vez. Um termômetro ensina muito pra gente sobre isso. Começa tudo por aí, tá? Deixa eu te mostrar essa analogia aqui bastante interessante. Olha só isso aqui. Se você pegar um termômetro, você vai ver que entre calor e frio, a gente pode observar que a gente tem aqui, tomando um termômetro numa medição ali de 50 graus Celsius, no máximo, na máxima do calor, e um mínimo ali de medição de menos 50 graus, né? E a gente vendo ali um ponto de equilíbrio ali no zero, a gente vai ver que entre calor e frio existe essa medição aí, mas calor e frio estão dentro do que a gente poderia chamar aí de um mesmo espectro, de uma mesma natureza. Não há uma diferença entre eles. A diferença, na verdade, que há, pelo menos não de natureza, a diferença que há é entre temperaturas. Um mede um ponto máximo e um outro um ponto mínimo, que marca o que a gente chama de calor e de frio. Mas eles são a mesma coisa, ou seja, a natureza da temperatura. Quanto mais você eleva a vibração, mais rápido, mais sutil fica, mais quente fica, mais calor fica, mais próximo dos 50 graus fica, né? Ou bate os 50 graus. Ou seja, isso aqui é um extremo, é um polo lá em cima. E quanto mais você vibra menos, quanto mais você condensa mais isso, deixa isso mais denso, diminui a vibração, mais frio fica, mais próximo dos menos 50 graus fica, ou bate os 50 graus, que é o polo oposto disso aqui da temperatura. Então, calor e frio estão dentro de uma mesma natureza. O que vai diferenciar é se eu elevar a vibração, eu vou para mais próximo. Quanto mais eu elevo a vibração, mais eu fico próximo do calor, do quente, e quanto mais eu diminuo a vibração, mais próximo eu fico do frio, lá nos menos 50 graus Celsius, e a gente tem um ponto de equilíbrio, digamos aqui um ponto neutro, que seria esse 0 grau aqui, que não seria nem o quente, nem o muito quente, nem o muito frio. É ali um equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre os dois, que seriam esses 0 graus Celsius aqui. A gente pode fazer essa mesma analogia e usando um termômetro também, seguindo aqui esse ponto do termômetro, entre luz e escuridão. A luz sendo esse polo positivo, que é a direção da claridade, não o positivo de ser melhor, de ser bom, e a escuridão sendo o polo negativo, também não de ser ruim, de ser mal, mas só como o oposto, e o oposto que não está na direção do que se eleva a vibração. Ou seja, quando não eleva a vibração, está no polo oposto, a gente diz que diminui, que é o polo negativo, né? Mas nem por isso é bom ou mal, é apenas a natureza disso. Então, quando a gente fala sobre questões de luminosidade, a luz no seu extremo, a luz mais vibrante, mais acesa, aquela claridade, é o polo positivo, é o extremo positivo, é só um dos polos. E olha como está claro aqui.
E a escuridão é o polo oposto, negativo, fica escuro, você não consegue ver. Mas a gente pode ver que aqui no meio tem um meio termo, né? Um ponto de equilíbrio, nem muito escuro, mas também nem muito claro. É o ponto de equilíbrio entre os dois. E assim como lá no calor e no frio, a gente observa que entre a luz e o ponto de equilíbrio existem outros níveis, é o contraste, né? Assim como entre esse ponto de equilíbrio e a escuridão, existem também outros níveis, são também contrastes entre isso. E entre a luz, o extremo de um polo até o extremo do outro, existem vários contrastes. Então, entre um e outro, varia muito, né? Assim como aqui no calor e no frio. Você tem vários contrastes aqui. Você tem aqui, por exemplo, medindo a 40, a 35, a 30, a 20, a 15, até chegar no 0 graus e depois a menos 10, menos 15, menos 30, até chegar ao menos 50. Então, há o contraste entre essas coisas, né? Não é 8 e 80. Entre o calor e o frio, há vários níveis. Entre a luz e a escuridão, há vários níveis e que vão se movendo de acordo com o contraste. Tá legal? Vamos para mais um exemplo aqui. Esse aqui é o espectro visível da luz, né? O espectro, quer dizer, mostra que o espectro da luz é que mostra também o espectro visível, né? O ser humano, se eu não me engano, se eu não estou fazendo a conta errada, mas ele consegue ver entre 20 Hz... Não sei se eu estou fazendo confusão, peraí. Agora eu me perdi aqui um pouco. Mas o espectro visível do homem está aqui, né? Como ele está mostrando aqui. A gente não consegue ver os raios violetas e nem os infravermelhos. A gente consegue ver aqui. Mas não é bem isso que eu quero pegar. Eu quero pegar, olha o contraste. Entre o violeta e entre o infravermelho, existem vários níveis que vão mudando as cores aqui também. Olha só, vai mudando, né? E quanto maior a vibração, quanto mais eleva-se a vibração, mais violeta fica. Quanto mais eu diminuo a vibração, mais entra naquele campo do infravermelho. E aqui a gente vê o contraste. Vê se a gente não consegue comparar essa medição a um termômetro entre os seus vários níveis. É a mesma coisa que acontece aqui, os vários níveis, né? Assim como com a luz e com a escuridão. Quanto mais eu elevo a vibração, mais rápido isso vibra, mais sutil fica e mais luz tem. Quanto mais eu diminuo a vibração, mais denso fica, mais grosso fica, fica mais ali na escuridão, né? Menos se vibra, tem menos vibração aqui, mais denso fica. Por isso a escuridão. E o mesmo acontece aqui, nessa questão da visibilidade, das cores, né? Como aparecem as cores, como a gente vê as cores ou o que a gente não vê das cores, né? Então, mas tem a ver com elevação de vibração que deixa as coisas mais sutis e quanto mais você aglutina, quanto mais você separa, né, divide, quanto mais denso fica, mais grosso fica, menos vibração tem, né? Mais um exemplo. Fino e grosso, olha isso aqui. Isso aqui eu peguei algumas linhas e peguei uma linha e fui aumentando a espessura dela em vários níveis. Do mais fino para o mais grosso. O mais fino começando no 1 e o mais grosso terminando no 10. E olha só como fica. O mais fino no 1, olha como fininho fica. E o mais grosso aqui no 10, bem mais espesso, né? E a gente vê os vários níveis que há entre eles. O que são esses níveis? O contraste. Você não sai do grosso para o fino direto, você tem vários níveis até chegar entre um e outro. Eu fui manualmente pegando isso aqui, ó, só para ir sentindo como é a questão do contraste entre um e outro. Olha só o que vai acontecendo. Então, o fino e o grosso e os seus vários níveis. O nível 2, o nível 3, o 4, o 5. E à medida que eu vou aumentando essa espessura aqui, mais denso vai ficando mais denso e com isso menos vibração e por isso ele fica mais grosso. Se eu fizesse o processo inverso e fosse sutilizando isso aqui aos poucos do 10 até chegar ao 1, mais vibração, elevaria a vibração até ele ficar mais fino. Então, olha só, e olha como a gente pode comparar aos diversos níveis de um termômetro. Aos diversos níveis do termômetro eu posso medir isso aqui também.
Vamos para mais um exemplo? Mais um exemplo, não vamos cansar de mostrar exemplos aqui. Olha só mais um exemplo. Isso aqui eu mostrei o espectro da luz, né? O que a gente consegue ver. Agora sim, eu estava fazendo confusão com isso, né? O homem, o ser humano consegue ouvir, o som que ele consegue ouvir está entre 20 Hz e 20 mil kHz. Então é o que o ouvido humano consegue captar em termos de audição. E olha só o que acontece que é interessante. Abaixo dos 20 Hz, o nosso ouvido humano não consegue ouvir. Alguns outros animais, como por exemplo, ele mostra aqui, dá o exemplo da aranha, consegue ouvir o que está abaixo dos 20 Hz, que são chamados de infrassons, né? Mas a gente só consegue ver o que está aqui dentro entre esses 20 Hz e os 20 mil kHz. É o que a gente consegue ver. Perceba que aqui nos infrassons é o som mais denso, menos vibração, mais grosso, mais denso, a gente não consegue ouvir. Aqui ainda está um pouco denso e é o que a gente ainda consegue ouvir, mas à medida que vai se aproximando, vai se elevando, vai ficando menos denso, a gente ainda consegue ouvir alguma coisa, mas quando chega nos que são chamados de ultrassons, a gente já não consegue ouvir, aumentou a frequência, elevou muito a frequência, ficou ainda mais sutil e aqui a gente não consegue ouvir. Ele dá inclusive o exemplo de que um morcego é um exemplo de animal que consegue ouvir os ultrassons, coisa que o nosso ouvido humano simples não consegue ouvir. A gente está aqui, a gente consegue ouvir os sons musicais, alguns sons desagradáveis, mas muito acima disso aqui a gente não consegue ver. Inclusive, eu separei um negócio interessante, só não sei se, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui, aproveitar que eu estou aqui na tela. Tem algo muito legal que é a frequência. Deixa eu botar espectro sonoro. Espectro sonoro. Tem um vídeo muito legal que mostra isso. Eu não vou abrir ele aqui para você, pode dar alguma questão de direitos e tal. Mas esse vídeo aqui, ó, espectro audível do ser humano, 20 Hz a 20 mil kHz. Se você colocar isso aqui, que é, aliás, aqui 20 kHz, que é equivalente a 20 mil Hz, né? Perdão, quando eu falei ali para você, eu falei errado essa nomenclatura, essa unidade aqui. Mas o que acontece? Se você acessar esse vídeo, você vai perceber que ele vai aumentando aqui em Hertz, essa frequência, 2 minutos e 24, é um vídeo bem rapidinho. Ele vai mostrando o comprimento de onda, e à medida que vai aumentando a vibração dessa onda, você vai vendo que ela vai se sutilizando, ela vai ficando mais veloz, mais rápida, vai se comprimindo cada vez mais e vai ficando mais sutil. Você vai ver que existe um ponto que, quando ele, principalmente no iniciozinho do vídeo, a gente não consegue ouvir. Até te aconselho, só por um experimento, você colocar um fone de ouvido e deixar esse vídeo rolar, você vai ver que quando ele está abaixo dos 20 Hz, mesmo com fone de ouvido, você não consegue ouvir. E à medida que vai se aproximando dos 20 Hz, quando chega nos 20 Hz, a gente ouve uma coisa muito grave, bem baixinho, e à medida que ele vai aumentando, a gente vai começando a ouvir, vai ouvindo, mas quando ele bate aqueles 20 kHz lá, aí a gente já não ouve mais nada, né? E quando ele está próximo dos 20 Hz, aliás, 20 kHz, mas ele ainda não chegou, fica até um som meio incômodo de tão agudo que fica, e essa onda vai se comprimindo, como você está vendo aqui, ó. Ó como ela não fica mais aquela onda quase esticada, né? Ela está bem dobrada, faz várias ondinhas próximas à outra, isso vai só ficando ainda mais, por quê? Porque está ficando mais sutil. É isso que acontece, olha lá, vai ficando mais sutil, então é isso que vai acontecer. Tá legal? Então, olha que interessante que acontece aqui. Então, é isso que acontece, mas veja como isso aqui a gente poderia comparar e colocar um termômetro aqui também. Olha que existem vários níveis entre o som grave e o som agudo. Vários níveis entre um e outro, transitando aqui, são os contrastes do som. E aqui, aproveitando que a gente está falando de som entre os contrastes, eu coloquei aqui o desenho de um violão. Porque acontece a mesma coisa com as notas musicais. Um braço de um violão, mas poderia ser um outro instrumento musical, como um teclado, um piano, né? Um baixo, não importa, uma guitarra. E você vai ver que existe no braço de violão, cada corda dessa aqui, não sei se você é músico ou não, ou se você não for, deixa eu te explicar, mas cada corda do violão, ela é equivalente, né? A uma escala de uma nota. Então a gente, por exemplo, digamos
quando a gente afina o violão naquele esquema clássico que a gente tem aqui do Ocidente, onde a sexta corda é a corda Mi, Lá, tal, não sei o quê, vamos ficar só com essa corda Mi, a de cima aqui, que a gente chama de sexta corda. Quando a gente pressiona essa sexta corda na primeira casa do violão, ó, cada traste desse aqui separa o violão no que a gente chama de casas. Então essa é a primeira casa, essa é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e por aí vai. Nessa primeira casa aqui, se você pressionar essa sexta corda do violão, que é uma corda Mi, nessa primeira casa a gente vai ter um som de Mi grave. A nota Mi num som mais grave possível dentro dessa corda na sexta casa, tá? E eu falei errado. Se eu não pressionar essa corda Mi e tocar ela solta, se eu só tocar ela solta aqui, ela vai dar esse Mi grave. Se eu pressionar ela nessa primeira casa, ela vai para o som seguinte, que é um Fá, seguindo a escala musical. Mi, Fá, tá? Então se eu pressionar aqui, ela vai para o Fá. Se eu pressionar ela aqui na segunda casa, ela vai para o Fá sustenido. E aí depois ela vai para o Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, que é o meio aqui da escala. Então, e aí por aí vai, até que chega um momento aqui na 12ª casa, que isso é de novo um Mi. Só que ele não é um Mi como esse Mi de cima, que era um Mi grave. Aqui ele já é uma nota Mi, só que agudo, ou seja, ficou mais sutil. Olha como por ele ser agudo, ou seja, elevou a vibração mais alta, ele sutilizou e aí as ondas estão mais próximas, mais juntas, mais aglutinadas, mais velozes. Então é o agudo, enquanto que aqui, ela tocando esse Mi solto, essa corda Mi solta, ele fica num som grave. As ondas estão mais espaçadas, quase que de uma forma retilínea, né? Então, isso é o mais grave. Então, quanto mais eu vou sutilizando, mais agudo fica, mais veloz, mais a gente tem aí uma coisa mais sutil, né? Então era isso que eu queria mostrar aqui para você nesse ponto. Vamos de mais exemplo. Olha só, se a gente colocasse um termômetro aqui em cima, eu não é um termômetro, eu não é sutilizando essa temperatura, elevando isso ou baixando isso. É a mesma coisa, é o que está acontecendo, que aconteceria num termômetro se eu colocasse aqui. Adiante com mais exemplo. Olha só o exemplo do copo vazio, copo meio cheio, copo cheio. Se esse copo tivesse um medidor, ele mostraria que nem um termômetro, que nem um copo de medição que você tem aí em casa para medir lá, para calcular a medida do arroz ou a medida de água, de xícaras que você vai colocar em alguma determinada coisa que você está preparando na cozinha. Olha a medição aqui, também mostrando o copo, vários níveis, entre o copo vazio e o copo pela metade e o cheio, são vários níveis que você tem entre uma coisa e outra. Então, olha como um termômetro também, isso aqui também acontece. Aqui um exemplo, aqui é como se fosse um Flávio sendo mostrado aqui, porque isso aqui é até real, tá? Há alguns anos atrás, provavelmente você não sabe, acho que eu nunca contei isso aqui, mas há alguns anos eu cheguei a estar bem fora do meu peso, bem fora mesmo, tá? Então eu cheguei a pesar 103 quilos. 103 quilos, não, eu não estava no meu normal e nem adequado, nem saudável para mim. Então eu estava lá nos meus 103 quilos, né? E chegou um momento que eu fui ali aos poucos, regulando isso. Cheguei a ter uma fase ali com 90 quilos, não sei o quê. E depois eu tô no peso que eu tô agora, 78 quilos no momento que eu gravo esse vídeo aqui, 78 quilos. Então eu fui ali afinando, digamos assim. Mas você vai vendo, foram vários níveis. Entre o 103 e o 90, vários níveis. Entre o 90 e os 78 quilos de agora, vários níveis. Teve o 88, 87, 85, 83, 82, até chegar no 78. E a mesma coisa aqui, né? E a mesma coisa quando eu estava aqui, antes de chegar nisso, e ter passado por todo esse processo até chegar ao 103. Não foi rápido. Tiveram vários níveis daqui até lá e que levaram a isso aqui. Então, vários níveis, né, que aconteceram. Olha lá o termômetro mostrando. Se a gente colocasse um termômetro, a gente veria, quanto mais sutil fica, mais fininho fica, mais eleva a vibração, mais, né, você vê que quanto mais denso, mais pesado, mais grosso, né? Então é isso que acontece, mas tem um meio do caminho aqui, né? Que não é exatamente, né, 103, mas assim, eu não posso botar 50, porque se eu colocasse aqui um 50 ali, próximo dos 100, né,
eu não estaria saudável, seria um magro para fora do saudável, não seria legal. Então eu fiz um meio do caminho aqui, fazendo ali meio que um cálculo para caminhada até ter o peso ideal de acordo com a altura e essa coisa toda. Então olha só esse meio do caminho que eu coloquei aqui, tá? Vamos para mais exemplo? Exemplo do que a gente aprendeu em geografia na escola, né? Latitude, né? A latitude, norte-sul, o ponto do Equador como sendo o meio do caminho, tudo medido em graus, né? Quanto mais eu vou para norte, eu vou elevando essa latitude do 0 graus a partir do Equador até 90 graus de latitude a norte. E a mesma coisa quando eu vou para o sul, do 0 graus até o 90 graus, tá? Já já você vai entender o que isso tem a ver com a questão emocional. Tem tudo a ver e já já você vai entender por que disso aqui. Se eu coloco um termômetro aqui, olha como vários níveis eu tenho entre um e outro e o meio do caminho aqui no Equador, né? Mas entre norte e sul, vários níveis, 15 graus, 30 graus abaixo do Equador e tal. E isso aqui, cada ponto vai me dar uma localização geográfica. Então, olha a diferença disso aqui. A mesma coisa no suposto globo que nós vivemos, né? E eu só afirmando, não sou adepto da teoria terraplanista, mas tem outras coisas que não cabem aqui no momento, mas tem outros estudos, inclusive que eu mencionei, acho que em algum vídeo anterior, mas não é isso, mas só para você entender, não vou me apegar a essa parte agora. Mas olha que está aqui, latitude e longitude. Olha aqui de novo eu mostrei a questão da latitude, né, e os pontos aqui, né, entre um e outro, um termômetro aqui no meio, olha a longitude, né, mostrando aqui, né, tem a questão da meridiana de Greenwich, tem o Equador, e olha as distâncias, se a gente colocasse um termômetro, vários níveis, menos 30 graus, menos 20 graus, menos 10 graus, olha como tudo isso está sendo mostrado aqui, tá? E aí o último exemplo, antes da gente chegar agora no ponto da questão das emoções. A mesma coisa acontece com as estações do ano, né, que a gente tem, né? As estações do ano, começando na primavera, depois a gente tem o verão, depois a gente tem o outono e o inverno. Você não dá um salto de primavera para inverno, ou de verão para inverno, embora a gente passe muito esse contraste, né? Verão e inverno, mas a gente não sai do verão e vai direto para o inverno. Entre o verão e o inverno existem diversos níveis, inclusive a primavera no meio disso aqui. Entre o verão e o inverno tem uma primavera acontecendo, né? Dentro mesmo do próprio verão existem vários níveis do verão. Você tem o início do verão, que a gente se desacostumou, se distanciou um pouco disso quando a gente fala isso em termos práticos, mas a ciência até sabe disso, né? O verão, na verdade, inclusive antigas tradições, principalmente os celtas, comemoravam muito isso de uma maneira mais certeira. O verão ele não começa lá, no caso da gente que está aqui no hemisfério sul. Se você está em Portugal, tem um público forte aqui de Portugal, para você é ao contrário aí, né? Mas a gente que está no hemisfério sul aqui no Brasil, o verão, a gente acostumou-se a dizer que o verão começa em 21 de dezembro, né? Mas na verdade o verão começa pra gente muito antes, começou lá por volta do dia 31 de outubro, 1º de novembro, só que isso é o início do verão, o princípio do verão. É a Terra começando a se esquentar aqui no hemisfério sul. Ela está começando. Então você não tem aquela cara daquele verãozão ainda nesse período, mas você já percebe a coisa começando a se aquecer. A gente ainda chama esse período de primavera, né? Mas na realidade não é. Ele é um início do verão, mas ela é a Terra gradativamente no hemisfério sul se aquecendo até que ela chega no seu ápice, lá no dia 20, 21, 22 de dezembro, que é o ápice do verão, que é o que a gente chama, agora começou o verão 21. Não começou, ele tá no ápice. São os diversos graus até chegar nesse ápice, ali no dia 21, 22 de dezembro, que é aí no hemisfério norte, se você está em Portugal, está assistindo essa experiência daí, para você, isso aí, esse ápice é o ápice do inverno para você aí, você sabe bem disso, é o ápice do inverno, que para você que está aí no hemisfério norte, isso aí é o que a gente chama de solstício de inverno. Para a gente aqui no hemisfério sul é o solstício de verão, né? Então, olha as diferenças. Assim como a gente tem na primavera os diversos níveis até chegar ao ápice da primavera, que é o que a gente chama de equinócio da primavera. E que a gente tem o equinócio de inverno também, que é o meio do inverno. Então, e a mesma coisa tem equinócio de outono, equinócio de outono.
E a mesma coisa a gente vai ter aqui em relação ao inverno, que é o solstício de inverno. Então, a gente tem esses contrastes entre todas as estações também. Tá legal? E agora sim, por que eu estou te mostrando tudo isso aqui? Qual é o motivador para eu estar te mostrando tudo isso aqui? Qual o principal motivo? Qual é a razão? Por que eu estou te mostrando tudo isso? Olha, é simples, eu estou te mostrando tudo isso aqui porque isso aqui eu estou querendo te dar alguns exemplos. Porque com as suas emoções é exatamente assim que funciona, como um termômetro. Como um termômetro. Isso vai ser muito importante para você daqui para frente aprender a aplicar de forma prática como você pode se dominar melhor suas emoções, controlar melhor as suas emoções. É daqui que você vai transmutar melhor a sua mente, com coisas um pouco mais práticas, tá legal? Existem coisas mais avançadas para fazer, mas a gente vai fazer devagarinho, com coisas mais práticas. Essa é a intenção dessa experiência de aprendizado. Aqui, eu vou dar alguns exemplos de emoções, começando por amor e ódio, que foi a capa dessa experiência que você entrou aqui agora, tá? Se você assistiu o vídeo anterior que falou que sim, é possível vibrar mais alto, como vibrar mais alto rapidamente, aqui você vai entender que lá naquele vídeo a gente falou que todas as emoções elas são acompanhadas de vibrações e que inclusive o David Hawkins, que foi um psiquiatra, um médico psiquiatra, que não está mais vivendo essa frequência aqui junto conosco, ele formulou uma escala emocional que acompanha níveis de consciência para cada emoção e ele viu a frequência de cada emoção. Então, por exemplo, ele elencou algumas emoções dentro desse estudo e dentro da escala, por exemplo, aparece amor. O amor, ele vibra a 500 Hz. O amor sincero, genuíno, o amor de verdade, ele vibra a 500 Hz. Quando você sente aquele amor genuíno, um amor verdadeiro, você está próximo, está vivendo uma vibração emocional que, se você fosse quantificar, medir em Hertz, isso mediria 500 Hz ou 500 Hz, tal, vibraria assim. E o ódio, que é o oposto do amor, e você vai entender já também mais uma coisa importante aqui, ele vibra 150 Hz. Ou 150 Hz, tá? É o quanto o David Hawkins, em seu experimento, mostrou que é a vibração do ódio, tá? Então ele mostrou isso ali no seu experimento. Só que perceba o seguinte, eu trouxe a analogia do termômetro aqui. Assim como todas as outras coisas na natureza, todos os outros exemplos que a gente viu anteriormente nessa experiência, a gente poderia trazer isso para um termômetro, né? Existem vários níveis entre ódio e amor, né? Você não sai repentinamente do ódio por amor de forma instantânea. Existem níveis. E existe um meio do caminho aqui também entre o amor e o ódio, que é um estado de neutralidade entre os dois, tá? E isso aqui tem também vibrações em Hertz ou Hertz, tá? Entre um e outro. Vai ter uma vibração 170, 175, 200, 300, 400, até chegar no 500 do amor, tá? Que, né, são as... Você vai cada vez mais, quanto mais você sai do ódio e vai pro amor, você vai sutilizando aos poucos, vai vivendo aos poucos cada um desses níveis até chegar aqui, ou ficar mais próximo disso, né? Ou ficar pelo menos mais próximo, né? Mas entre um e outro tem ali as suas escalas, tá legal? Outro exemplo aqui, alegria e tristeza, né? Os opostos, alegria e tristeza. Veja que a tristeza, ela mede em Hertz, no estudo do David Hawkins, 75 Hz, enquanto a alegria, um estado de consciência oposto, ele vibra 540 Hz. Olha a diferença, é muito, né? É muito diferente. Então, quando você está mais triste, mesmo que você não esteja no extremo da tristeza, geralmente a gente não tá? Alguns casos sim, mas geralmente a gente não tá. Às vezes a gente está aqui no meio do caminho, não meio do caminho, mas abaixo do meio do caminho, mas em algum desses níveis aqui que não é a neutralidade entre um e outro, tá? Entre um e outro polo, tá? Você está aqui no meio do caminho. Você está vibrando num 77, num 80 e pouco, num 100, sei lá. Você está por aqui,
entre esses dois. E aí, você está vibrando aqui. Como é que você sai disso aqui? Você tem que fazer algo para começar a sair disso aqui e vibrar mais nisso aqui, né? A gente vai falar já já como é que a gente faz isso, embora a gente tenha abordado bastante isso no vídeo anterior. Mas a gente vai reforçar aqui e trazer, como diria o outro, um plus a mais, né, sobre isso aqui. Então, olha que é um trânsito isso aqui. Vamos para mais um exemplo. Coragem e medo, os dois opostos, tá? Coragem e medo. Veja que na escala Rocks, o medo vibra 100 Hz. 100 Hz vibra o medo, enquanto a coragem vibra 200 Hz. São 100 Hz de diferença entre um e outro, entre um extremo, entre o polo do medo e o polo oposto, que é o polo da coragem. Onde você está vibrando nesses dois nesse momento? Está mais na neutralidade? Está mais próximo da coragem em algum nível aqui? Ou você está abaixo da neutralidade e está por aqui? Onde você se encontra nesse momento? Como você faz para elevar isso, sair de um polo e se aproximar mais do outro? A gente vai discutir isso já já. Tá legal? Olha só que interessante também, mais um exemplo trazendo aqui. Aceitação e culpa. Existe um polo, um extremo de um polo, que é a culpa, vibrando em 30 Hz. E você tem o polo oposto, que é o da aceitação, um nível de consciência diretamente oposto, vibrando a 350 Hz. São 320 Hz de diferença de vibração entre um e outro. Obviamente, a aceitação é o mais sutil. É o mais sutil. Assim como a coragem é o mais sutil em relação ao medo, né? Então, olha que você vai se utilizando, vai elevando a vibração, vai ficando mais sutil. Então, olha quanta diferença. Como você faz para sair do sentimento de culpa, dos níveis de culpa e se aproximar mais da aceitação? Vamos falar disso já já. Olha outro exemplo, disposição e apatia, só para trazer mais um exemplo para você. Apatia vibrando a 500 Hz e a disposição, o polo diretamente oposto, vibrando em 310 Hz. 260 Hz de diferença entre um polo e outro. Onde você se encontra nesse termômetro aqui, né? Onde você se encontra, né? Então, olha aqui mais um exemplo sendo mostrado para você, tá? Então, tudo isso são os opostos. E aqui, antes de eu falar disso, deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu trouxe entre disposição e apatia, entre aceitação e culpa, entre coragem e medo, entre alegria e tristeza, entre amor e ódio? Por que eu trouxe todos eles sempre os opostos? Porque quando a gente fala de controlar as emoções, de como mudar o nosso estado emocional, de como dominar as nossas emoções, de como controlar as nossas emoções, quando a gente fala sobre isso, a gente está simplesmente falando, a gente precisa entender que a gente só sai de um polo para o outro de mesma natureza. Grava isso que eu estou falando para você. A gente só sai de um polo emocional para um outro de mesma natureza. Eu não tenho como sair do amor para, por exemplo, a tristeza. Ou sair, por exemplo, da tristeza para ir, por exemplo, para a disposição. São coisas que não tem nexo, entende? Eu não tenho como sair da apatia, por exemplo, e ir para a coragem. São coisas diferentes, não é a mesma natureza. Agora, quando eu falo em sair do medo e ir para a coragem, essa sim está dentro da natureza, da mesma natureza. E para você entender isso um pouco melhor, é só você voltar nos outros termômetros que nós vimos aqui. O agudo e o grave são de mesma natureza. Eu não tenho como sair do agudo e ir, por exemplo, para o grosso. Ou sair do agudo, por exemplo, e ir pro fino, pro magro. Não existe isso. Não tem como sair do agudo e ir, por exemplo, para a luz. Não tem nada a ver. Eu posso sair da escuridão para ir para a luz. Eu posso sair da luz para ir para a escuridão. Mas eu não tenho como sair da luz e ir, por exemplo, para o grosso. Não combina. E a mesma coisa acontece com as emoções. As emoções, elas fazem parte, cada uma delas, de uma mesma natureza que tem os seus opostos. O oposto do amor é o ódio, o oposto do ódio é o amor. Fim.
O oposto da tristeza é a alegria. O oposto da alegria é a tristeza e não o amor. Fim. O oposto do medo é a coragem e o oposto da coragem é o medo e não a apatia. Entende? Então eu tenho que, se eu falo sobre controlar as emoções, eu preciso saber exatamente para onde eu vou. Para onde eu vou? Aonde eu vou me concentrar para sair de um para outro, né? E isso vai ser muito importante para algo que a gente vai falar agora, que é o seguinte. Você precisa, para controlar as suas emoções, dominar, mudar o seu estado emocional, o seu estado, a sua vibração emocional, você precisa fazer uma coisa que é provocar em si pensamentos e emoções. Anota isso, que é muito importante. Você precisa provocar em si mesmo pensamentos e emoções. Porque lembra, assim como nós falamos no vídeo anterior que fala sobre como vibrar mais alto rapidamente, a gente falou que o que carrega a energia, o que carrega a frequência, né, da vibração, são pensamentos e emoções. Assim como desejos, assim como um raciocínio lógico, né, assim como a vontade. É isso que carrega. Mas principalmente eu vou me ater aqui nessa experiência a pensamentos e emoções. Tá? Tá, Flávio, mas como assim pensamentos e emoções? Vamos entender isso, como você sai de um para o outro com pensamentos e emoções? Entre uma emoção que vibra mais baixo, que é mais densa, que é mais grosseira, como eu vou para outra mais sutil, né, que vibra mais alto? A gente vai fazer coisas como nesses exemplos aqui de perguntas simples. Com perguntas simples, eu posso transitar entre emoções, provocando pensamentos e emoções em mim. Olha como é que a gente faz isso. Exemplo. Se você está vibrando muito na raiva, no nível consciencial de raiva, e aí está sentindo ódio, uma pergunta que você pode se fazer é: quem você ama? Quem você ama? Se você se fizer essa pergunta, né? Ou seja, quem me ama? Quem será que me ama? Você naturalmente já vai provocar em você um pensamento, que você vai ter que pensar, quem é que me ama? Ou quem eu acredito que me ama? Aí você vai começar a pensar, né? Você vai começar a pensar em determinadas pessoas, né? Então esse é um exemplo de pergunta. Quem me ama? Você, né? Quem, ou assim, ou quem você... Aliás, eu falei que quem você ama, né? Quem você ama? Você vai primeiro perguntar quem você ama, né? Então você vai ter que pensar nas pessoas que você ama. Quem são as pessoas que eu amo? Aí você vai pensar, quem é que eu amo? Você vai ter que pensar, fazer um pensamento. Quando você faz esse pensamento, a imagem mental de pensar naquelas pessoas, você já está provocando em si esse sentimento de amor. Se você realmente ama essas pessoas, se você verdadeiramente ama essas pessoas, você já está trazendo, só naquela imagem mental, você vai começar a fomentar o amor, a emoção do amor em você. Aí você já começa a sentir, você vai mudando a tua vibração, você vai subindo naquele termômetro emocional, saindo da raiva e subindo alguns pontinhos na escala daquele termômetro que vai te aproximando um pouco mais da neutralidade ou te aproximando um pouquinho mais do amor. E você pode também fazer uma pergunta ainda sobre essa coisa do saindo da raiva, do ódio pro amor. Quem é que me ama? Aí eu provoco mais uma outra pergunta. Quem é que me ama? Quem eu acho que me ama? Quem eu acredito que possa me amar? Aí você vai trazer a imagem mental dessas pessoas. Ou de algum animal específico, né? Você vai trazer essa imagem mental e só de você pensar nisso, você já vai começando a subir algumas escalas naquele termômetro emocional ali. Então você vai subindo alguns hertz emocionais no teu termômetro emocional, tá? Isso quando a gente fala do termômetro emocional ligado ao amor, entre ódio e amor. Quer ver outro exemplo? Como eu me sinto em relação a esse amor? Como eu me sinto em relação a esse amor? Você provoca mais uma pergunta. Como eu me sinto em relação a isso? O que você está fazendo? Você está ganhando tempo dentro disso. Porque lembra que a gente comentou aqui, você não sai do ódio para o amor ou do amor para o ódio assim, rápido, instantaneamente. Existem vários níveis ali. O que você está fazendo? Você está ganhando tempo dentro daquele termômetro para subir alguns pontos na escala, para transitar nesse contraste entre um e outro. E nisso você vai subindo aos poucos nessa escala, né? Você está fazendo com que seu cérebro esfrie, mas que você ao mesmo tempo eleve a vibração, né?
Aumente esse comprimento de onda aí, né? Então você está fazendo isso. Mais um exemplo. Que coisas me inspiram a ter coragem se eu estou vibrando no medo? Que coisas me inspiram a ter coragem? Aí você vai trazendo imagens mentais de pensamento, de algum vídeo que você viu, uma música, um discurso que você assistiu, né? Uma história que você conhece de alguém famoso, de alguém dentro da sua família, de alguém próximo a você, que é uma história de coragem que você pode usar como inspiração, que é um exemplo para você. Como eu me sinto em relação a essas coisas que me inspiram coragem, ganhando mais tempo para subir nessa escala da coragem. Quem eu deveria perdoar se você está muito naquele sentimento de culpa, né? Está culpando, está acusando, ou você se sente culpado? Quem eu deveria perdoar? É uma pergunta que você pode se fazer quando está nesse nível emocional. E como você se sente em relação a essa culpa? Né? Ou em relação a esse perdão, na verdade, que você deveria dar. Como você se sente em relação a esse perdão? Mais perguntas para você ganhar tempo desse estado emocional. E tudo isso, a gente está discutindo tudo isso sobre controlar, dominar as emoções, ser um líder de si mesmo, dominar a si mesmo, dominar as próprias emoções, ter mais autodomínio. A gente só está falando de tudo isso em mais essa experiência porque, como a gente falou em outro vídeo aqui que falou sobre longevidade, a importância disso, a gente precisa, quanto mais a gente eleva a nossa vibração, mais próximos nós ficamos do nosso processo de iluminação. Se você assistiu, ou você pode assistir, vou deixar um card aqui para você assistir o vídeo sobre longevidade, que tocou muito nesse ponto, nesse assunto, né? Da importância do porquê dessa questão da iluminação. A gente precisa muito do nosso corpo para se iluminar. Mas a gente só ilumina o nosso corpo se a partir do instrumento da nossa mente. A gente precisa aprender a dominar a nossa mente, porque parece muitas vezes que ela é que nos domina. Não, tem que ser ao contrário. Você tem que exercer o poder que você tem de um eu real, uma centelha divina que você tem dentro de você, que se domina. Ela é extremamente poderosa. Ela é o seu eu real, como diria no Bhagavad Gita. Ela é o seu eu real. Então, a partir do momento que você usa isso para se dominar, para dominar as suas próprias emoções, as coisas vão começando a mudar, não de uma forma instantânea, não de uma hora para outra, mas exercendo isso de propósito, com propósito, você vai entrando no teu processo de iluminação. Flávio, quanto tempo vai levar? Não sei, eu não tenho essa resposta nem para mim ainda. Eu estou estudando muito sobre isso, eu estou procurando usar isso na minha prática, para mim, na minha vida. Mas eu não sei se eu vou me iluminar nessa existência, nessa vida. Talvez não, talvez eu precise de várias outras para isso. Então, a gente pode começar desde hoje, mesmo que isso precise de várias vidas para acontecer. Então, eu começo hoje com práticas assim, treinando a minha mente a transitar no termômetro emocional, nos vários termômetros emocionais de diferentes naturezas emocionais que existem, né? Sabendo que eu posso transitar entre uma polaridade e outra, que existem vários níveis entre uma polaridade e outra, e que esses níveis que existem representam a paciência que eu preciso ter no meu processo de autodomínio, a paciência que eu preciso ter no meu desenvolvimento pessoal, né? No ser humano que vai se melhorando, na melhoria da minha gestão emocional, da minha liderança interior, do meu conhecimento interior. Eu preciso ter a paciência, esse contraste que são os vários níveis, nas diferentes naturezas emocionais, são essa paciência que eu vou tendo até eu chegar lá, porque um dia eu vou chegar. Um dia eu vou chegar. Eu tô determinado e eu estou destinado a isso. Dentro do meu livre-arbítrio, eu também estou destinado a isso. Assim como dentro do meu destino existe um livre-arbítrio para eu chegar nisso. Tá legal? Parece complexo, né? Parece complexo, bastante filosófico, mas é por aí o caminho. E eu vou encerrar, né? Aliás, antes de eu encerrar, eu quero falar para você que assim, até vou deixar diversas referências dentro aqui na descrição dessa experiência de aprendizado, assim como você vai ter um link pro meu livro digital Centelha Musical, que traz muita coisa para autodomínio. Vão ter referências de livros que têm conectividade com essa experiência que você está vendo aqui agora, né?
tudo isso vai ter, né, ali. Você pode ir na descrição para aquilo que fizer mais sentido para você, né? Assim como vai ter isso aqui. Se tiver feito sentido isso aqui, eu peço para você deixar esse like aqui nesse vídeo, para esse vídeo se propagar para mais gente que você acredita que possa também precisar dessa experiência aqui, né? Mais gente vai conhecer isso aqui. Então, se você puder, deixa um like aqui para esse vídeo chegar para mais pessoas. E eu também termino e encerro essa experiência de aprendizado com uma frase do livro Bhagavad Gita que diz o seguinte: há muita virtude e mérito na moderação e no domínio de si mesmo. Essa é uma frase do livro Bhagavad Gita que inspirou em parte esse vídeo aqui também. Então, essa frase é bastante interessante e que você possa levar ela com você no seu coração, tá certo? Como sempre, busque o conhecimento, pois este te libertará e te despertará.